Boa noite a todas as pessoas, conselheiras, os convidados. Vamos começar aqui a nossa quarta reunião ordinária de 2024 do Conselho Municipal de Saúde de Rio Claro. Respeitando os nossos ritos, peço para que todos assinem a lista de chamada que está lá na frente, tá? E temos aqui a ata também da reunião passada, a qual eu peço que todos deem ciência e se tiver alguma coisa em desacordo também fiquem à vontade para fazer os levantamentos, tá bem? Aproveitando, vou começar o que poderia ser assunto geral, mas um esclarecimento, agradecendo já e marcando a presença do Felipe representando aqui o movimento social. Houve um questionamento por conselho em relação à pauta, quem é que pode colocar pauta na reunião do conselho. Todo mundo pode colocar pauta na reunião do conselho, desde que encaminhe a solicitação da pauta, o tema, para que a gente apresente para a Secretaria Executiva e aí venha para a reunião. Nós não podemos pôr pauta agora, por exemplo. Olha, chegou uma pauta, a não ser que seja algo urgente, né? Vamos supor, o Murilo, enquanto chefe de gabinete, vem com uma demanda urgente por conta de algum recurso, ou por conta de uma política que precisa do conselho. Então a gente abre uma pauta emergencial para isso, tá? Mas se são coisas que precisam ser discutidas, então basta encaminhar para o conselho a necessidade, aprovem, com certeza vai ser aprovado e entra na próxima reunião como pauta. Tem meia hora para falar, para apresentar, para trazer convidados de sempre. Mas acompanhar a reunião, levantar a mão, dar uma opinião é sempre aberto em todos os momentos. Tá? E nos assuntos gerais, se quiser levantar a mão e colocar alguma coisa no assunto geral, também não tem problema nenhum. Tudo bem? Só para a gente marcar. Fica à vontade. Pode enviar, pode mandar por e-mail ou pelo WhatsApp. Eu vou pedir para o José Pedro, até que ficar registrado, José Pedro, que a gente está orientando. Pega depois o contato, um WhatsApp. Então, mandando pelo WhatsApp, preferencialmente por e-mail, porque fica documentado, o pedido de pauta. Se for algo que é só o pedido, o Zé Pedro já encaminha e boa. Se precisar, como por exemplo, eu não sei se é a mesma dinâmica, o Leonardo Alves pediu para a gente se poderia ser colocado uma pauta, e eu falei, tudo bem, só que era uma pauta que envolvia um documento. Eu falei, mas você precisa me enviar esse documento primeiro, porque nós precisamos apreciá-lo para daí autorizar a pauta e para saber como é que a gente lida com ela. Acabou não vindo o documento. Se a sua pauta que você gostaria de inserir necessita de apreciação de algo, precisa mandar para a gente. Não precisa. Vocês vão trazer essa temática e vão explorar essa temática aqui, como por exemplo quando o movimento LGBT solicitou uma pauta para falar sobre o ambulatório trans. A gente já sabia o que se tratava, colocamos na pauta, eles vieram durante meia hora, apresentaram suas demandas, necessidades, a gente debateu para dar um encaminhamento. Então, é só para a gente deixar formalizado, tá? E não precisa estar ligado a movimento, pode ser pessoal, uma pauta sua, particular. Me questionar justamente sobre o ambulatório, né? Perfeito. Aquela apresentação. Sim. Aí hoje eu mando mensagem no WhatsApp do conselho, acho que até o José me respondeu. Aí ele falou que era uma pauta a respeito do mate colocado pelo Leonardo Alves. Ele mandou uma mensagem pra gente sobre. Assim, o mate, o movimento, ele nunca fez parte, ele nunca ajudou a construir nem nada. Então assim, não sei se ele está querendo colocar o movimento que a gente apresentou aqui para vocês como pauta, tratando do movimento que a gente construiu, estudou, fez pesquisa para poder fazer uma apresentação bem sucinta, bem mostrando todos os detalhes necessários para poder fazer a implantação, tá? A gente foi conversando, ou se seria uma pauta parecida, só que alguma coisa que ele está construindo, porque quando eu vi, a gente ficou muito confuso, porque parecia que ele estava colocando comum aquilo que a gente tinha apresentado, sabe? Tá. Parecia que estava querendo
desvalida do que a gente apresentou e colocar como pauta. Então, eu confesso que eu não sei o teor, tá? Eu sei que envolvia algum documento, então eu pedi só para apresentar esse documento para a gente ter na mão, né, Robertinho? Robertinho é de luta há muito tempo, de movimento social, seu Milton também, de movimento social há muito tempo. Eu acho que eles vão concordar com algo que eu vou sugerir a você, Felipe. Eu sinto uma certa desorganização dos movimentos interessados, tá? E é importante que vocês de alguma forma se unam e falem em nome de um norte, porque se não vem de um ponto, vem do outro, isso deixa o movimento enfraquecido, né, seu Milton? Enfraquece a intenção, que é super válida, tá? Mas aí se entrar num jogo político, talvez, por exemplo, de eu quero tirar fotografia, o outro também quer, quem vai sair perdendo é aqueles que estão afim de ter um ambulatório e seja o que for, tá? Então é sentar, né, e eu acho que eu posso colocar aqui esses dois conselheiros, por exemplo, que são de luta, não são de fotografia, para ajudá-los em qualquer coisa que vocês precisem, que eles entendem muito mais do que eu de movimento social, de população se mobilizando para buscar seus direitos, tá? Então, envolvendo saúde é com a gente mesmo, entendeu? Vou pegar o contato seu para a gente trocar. Qualquer coisa com saúde pública é com a gente. tá. Isso, então só destacando, viu, Felipe, a nossa reunião da Secretaria Executiva vai ser daqui 15 dias, tá? Então, até 15 dias para você fazer o pedido da pauta, alinhar tudo, tá? Se quiser fazer uma reunião com a Comissão de Políticas Públicas previamente, por exemplo, com alguma outra comissão do Conselho, tá? Vão se mobilizando para vocês ganharem mais força também. Na questão das políticas públicas, só via aqui também, né? A gente consegue... Vou pedir para você, em conversa com o Zé Pedro ou com o próprio Robertinho, que vocês estão trocando telefone, portas abertas, eles conseguem te orientar fácil, só para a gente não mobilizar a reunião só para esse ponto, tudo bem? Eu também posso fazer isso depois, só para a gente não usar a reunião como pauta, mas as portas das comissões e tudo está aberta para o debate, tá? Então tá bom. Então, só aproveitei esse esclarecimento, porque eu sei que o Felipe ele veio com esse motivo, né? Até para deixar ele mais calmo. Vamos dar para a nossa ordem do dia. Então, nossa pauta número 1, nós solicitamos na última reunião da Secretaria Executiva, o conselheiro Robertinho fez um questionamento para a Secretaria Executiva em relação à necessidade de nós indagarmos a Fundação em relação a aspectos que envolvem a fatalidade que nós tivemos relacionados à saúde de Rio Claro, que infelizmente de forma errada inicialmente foi divulgada que ocorreu na UPA, né? Tem todo um processo que envolve a UPA, né? Mas não exime a UPA da sua responsabilidade, tá bem? Não exime, tá? Mas só para correção. E a Secretaria Executiva não se sentiu a par do assunto para poder propor uma reunião sobre isso. Então nós convidamos o Robertinho, que veio da Secretaria Executiva, expôs sobre o assunto, tá? Depois que o Robertinho a gente debateu, entendeu a importância, né, Robertinho? Estou fazendo um contexto aqui. E a Secretaria Executiva encaminhou um pedido de pauta. Junto com esse pedido de pauta, nós também entendemos que não poderíamos usar de nenhum tipo de má-fé com a Fundação, que é do tipo, chamar você para fazer esclarecimentos sobre a fatalidade que ocorreu. Tá, mas de que aspecto, quando, de onde? Então nós elaboramos um ofício, né, discutimos até isso, né, Robertinho? E nesse ofício nós fomos o mais transparente dos questionamentos. Então, Fundação, é isso que nós temos de informação, é isso que nós sabemos e nós queremos debater sobre esse assunto, tá? Nós acabamos não recebendo oficialmente até então um ofício, mas eu não li, eu vi com o Murilo, e o Murilo é conselheiro, mas também é chefe do gabinete e tem autonomia e autoridade para poder fazer os nossos esclarecimentos. Então, eu acho que, se vocês permitirem, eu vou deixar que o Murilo, de maneira livre, fale, exponha, coloque o questionamento e vocês levantem os questionamentos que acharem pertinentes sobre o assunto. Podemos lidar assim, Robertinho?
responsabilidade é do conselho, entendeu? Sim, com certeza. E eu, representando os usuários, o segmento do usuário, eu sou muito cobrado. Eu sou usuário da 29, da U. E eu fiquei sabendo, nesse caso, lá, alguém falou comigo sobre isso, e eu não estava sabendo. Aí eu coloquei no conselho, ó, alguém está sabendo desse acontecimento? Ninguém estava sabendo. Aí eu peço, alguém falou que aconteceu mesmo e tal, né? Esse foi o desenrolar. Aí assim, aí as pessoas cobram uma resposta. Aí uma resposta do conselho, você não é conselheiro? Então você tem que me responder também. Com certeza. Aí assim, pela imprensa, a gente acompanha, óbvio. A gente acompanha. Mas assim, como conselheiro, eu tenho que falar alguma coisa oficial. Claro, com Não certeza. posso falar pela imprensa e nem posso falar da minha cabeça. Ou pela cabeça da vítima, ou pela cabeça de alguém envolvido, né? Sim. Não posso falar desse jeito, né? Então, falando isso, só para me encerrar, eu peguei o princípio do SUS, né? Para ver aonde a gente está. Entendeu? Aonde a gente está. Então, a gente está nesse ponto aqui, do SUS, na integralidade e resolutividade. Perfeito. Esses são os princípios do SUS. É aonde a gente está. Se houve integralidade, não atende ninguém, né? Porque a resolutividade foi uma tragédia. É nisso que a gente é cobrado. Só para... Perfeito. Beleza? Então, aí envolve. Primeiro eu queria só pedir desculpa pela ausência do Dr. Marco Aurélio, ele tinha um compromisso agendado, ele até queria vir conversar com vocês sobre isso hoje. Aí ele me pediu para estar vindo, para trazer a resposta do ofício, em ofício, então todos os itens que o Américo colocou ali, por exemplo, como a gente faz a contratação de um médico, tudo mais, está tudo respondido ali ponto a ponto, posso até ler para vocês se for de interesse. Mas aí indo direto ao assunto, foi uma fatalidade mesmo. Acho que para qualquer um que trabalhe no sistema de saúde, enquanto funcionário, gestor ou enquanto nós aqui, conselheiros, a gente sente essas questões, então todos nós somos questionados, super complexo. Explicar que a responsabilidade sempre é do médico, que a conduta dele é soberana. Se numa UPA falta gás ou antibiótico ou algo do tipo, essa é uma responsabilidade de gestão, é uma culpa nossa. Nós, de alguma forma, não compramos ou tivemos algum problema de gestão. Quando o médico toma a sua decisão médica, é muito difícil, inclusive, essa discussão, entendeu? Porque a decisão dele é considerada soberana. Conduta médica que a gente fala, né? Então, a gente teve um caso específico agora, sábado retrasado, né? Foi? Acho que foi de sábado para o domingo, na verdade, né? De uma garotinha que eu não posso dar detalhes muito específicos por uma razão, e aí eu vou ir até aí. Tem uma investigação ocorrendo, então para nós também fica um pouco complexo. O que a gente soube, como a gente soube, né? Essa criança passou pela UPA algumas vezes, foi atendida por um respectivo médico, foi atendida por vários médicos, e o último médico deu alta para a criança na madrugada, e essa criança foi embora para casa, e ela volta para a unidade logo cedo de manhã, e aí quando ela volta, ela volta pior, que ela não teve melhora com a medicação que ele deu na madrugada, ela volta pior, ela é internada novamente. Crianças nas nossas unidades, elas são vaga zero. Então, o que isso significa? Significa que é muito raro a gente manter uma criança em internação. Normalmente é por algo muito leve, entendeu? Se ela fica em internação com a gente. Normalmente é algo um pouquinho mais complicado, o médico já
faz a transferência para a Santa Casa. Então a gente tem uma resposta muito rápida para a Santa Casa, independente da hora do dia e da noite, a coisa vem funcionando. Inclusive a gente não teve problemas nesses anos, são 3 anos e meio que a gente está aqui, a gente não teve problemas porque essa questão da Vaga Zero veio funcionando. Mais do que isso, a gente tem um pediatra 24 horas dentro do Nossa Senhora de Lourdes, que é a unidade de urgência e emergência da Santa Casa, para receber esses casos. Então, todos os dias da semana, dia e noite, tem um pediatra lá dedicado a receber esses casos. Então, assim, enquanto gestão, a gente entende que a gente está fazendo nosso dever de casa, as coisas estão acontecendo. Mas aí teve a conduta desse médico que liberou essa criança volta logo de manhã, é internada novamente, ela estava viva, ela é internada novamente, ela é transferida, esse mesmo médico, ele estava ali, que ele fez 24 horas, esse mesmo médico transfere ela como Vaga Zero para a Santa Casa, ela é atendida na Santa Casa e ela por algumas horas ainda, ela sobrevive até que ela falece. O caso ainda está sobre análise, mas é como se fosse uma sepsia, que eles falam, né? Uma infecção generalizada e tal. Eu acredito que seja isso mesmo e tudo mais. Até uma das perguntas que nos fizeram vai sofrer autópsia? Eu falo, não, criança ou qualquer morte desse tipo não sofre. A autópsia são mortes violentas, né? A maioria das pessoas não tem essa dúvida, né? Assiste muito seriado e acha que a autópsia vai para todos os casos, e na verdade não acontece, né? Então, a criança isso foi no domingo, na segunda, terça-feira, isso gerou toda essa questão, né? Porque a grande mídia noticiou e a gente ficou nessa situação. A conduta do médico, enquanto fundação, o que a gente fez? Nós questionamos a empresa, que é uma empresa terceirizada específica que esse médico pertence. Quando a gente questionou a empresa já o tinha afastado. Ele fazia uma quantidade substancial de plantões com a gente. Murilo, só um questionamento nesse momento. Ao que a gente coletou de informações, teria sido afastado o médico do segundo atendimento. O do terceiro foi o que encaminhou e o primeiro que foi alguns dias antes. O do terceiro é o mesmo do segundo. O segundo e o terceiro é o mesmo. E o do primeiro que foi talvez quem tinha condições e era um horário certo de encaminhar. Porque pelo relato da mãe, o segundo esse é o problema. Ela já chegou com... Então, mas aí esse é o problema. Não tem como julgar especificamente aí, entendeu? A empresa mas ele escolheu... não pediu nenhum tipo de exame o primeiro atendimento. Esse é o ponto principal. Não fez exame de sangue, não fez raio-x, não fez nada. Esse é o problema, assim. Da onde veio essa informação? Da mãe. Então, aí eu também não tenho condição de dizer isso para você. Quem Mas vai a ter fundação condição... não tem esse levantamento? Tem, mas a gente não tem como abrir esse tipo de informação para o público em geral. Mesmo para os conselheiros, que tem uma questão diferenciada, é complexa. Tem uma investigação em curso. O que a Fundação fez praticamente, de maneira prática? Ela abriu uma sindicância interna para apurar, porque sindicância apura culpado. Para apurar os indícios, os culpados, identificar as pessoas, identificar os exames que foram pedidos. Né? Todos os nossos prontuários são eletrônicos, então é impossível alguém alterar um prontuário após ele ter sido finalizado. Qualquer alteração que você fizer, ela vai ser agendada, ela vai ser colocada a mais. Sim. Entendeu? E ela vai colocar log e horário e quem a fez. Então não existe rasura, porque na mesma semana teve uma morte de uma criança em Piracicaba. E é o Moes que administra uma unidade lá. E parece que o grande problema foi o seguinte, não foi só a criança que morreu. Os prontuários são todos manuais e eles foram adulterados. Então a insegurança para o médico, para a equipe de enfermagem é tão gigantesca de você ter as coisas no papel, que você tira uma folha de papel para outra folha de papel, é outra realidade que acontece. E Piracicaba a coisa ficou bem na mesma semana, foi a mesma situação. Então aí nós temos essa situação. Aí quem está fazendo a investigação? A sindicância está fazendo a investigação. Aqui. A sindicância está fazendo a investigação. E a comissão de ética médica, a Fundação tem uma comissão de ética médica, ela se reúne aqui, inclusive na salinha dela. Ela também está fazendo a investigação. Só que aí entra no estatuto e no funcionamento da própria comissão. A comissão de ética médica da Fundação, ela não tem poder de punição, por exemplo. É um poder muito parecido com o poder de sindicância. Ela apura os fatos e ela encaminha os fatos para os órgãos competentes.
ela tem poder, por exemplo, para enviar para o Ministério Público os fatos, diretamente, sem passar por nós. Da mesma forma que é o comum, ela envia direto para o CREMESP, que é o conselho, é um órgão público, né? Ela manda para o CREMESP e o CREMESP é quem vai fazer a punição e vai encaminhar para as outras áreas ali. Isso é enquanto fundação. A gente sabe que a mãe fez um BO, então há uma investigação policial. Também. Isso. Então a Polícia Civil está fazendo investigação, ela está colhendo informações. Então quando a Polícia Civil pede, por exemplo, me dê o prontuário foi entregue para a mãe, tá? Completo. Acho que na terça-feira, se eu não me engano, já foi entregue completinho para a mãe, de cabo a rabo. Então pode ser que essas informações que você falou, elas façam sentido mesmo, porque a mãe sabe, neste momento, o que foi pedido e o que não foi pedido, tá? Ela tem essas informações. E aí, então, tem essa investigação, a Polícia Civil está colhendo essas informações, depoimento da mãe, do médico e tudo mais, e aí você vai ter o desenrolar sobre isso, entendeu? A única coisa que eu queria, e aí essa, para nós foi uma grande fatalidade, é um problema, não quero entrar nisso, mas é algo que nos incomodou muito, porque a gente sabe que é um ano difícil, é um ano eleitoral, tem bastante, sabe, não está fácil, para nós inclusive ali está numa situação muito complicada, então a gente se assustou com algumas posições de algumas pessoas, e é engraçado que para nós, as pessoas criam todo um problema, mas para nós não vem perguntar. O que o Robertinho fez é perfeito, ele veio questionar, inclusive num órgão maior que rege a saúde, né? Mas não foi a realidade de muitas situações. Né? Mas tudo bem, faz parte do jogo, a gente entende. Ninguém está chorando sobre isso, não. Né? Não, inclusive, compartilhando com os demais conselheiros, no dia da reunião eu ainda falei para o Robertinho, a gente tem que estar tomando isso com cuidado, conversando sobre isso aqui, para entender o que nós vamos abordar, porque nós tivemos, nos últimos 30 dias, houve uma outra morte de criança, nós tivemos 2 óbitos maternos, nós tivemos um óbito infantil, e ninguém falou nada. Não foi vereador filmar lá dentro. Não, é que foi um caso que, como tem a ver com a UPA, e a UPA da 29, que teve uma dificuldade com a questão mas do aí governo o compromisso passado. com a saúde. Então, o nosso compromisso é também saber o que acontece nos demais. Isso. A fatalidade com uma criança tem toda uma questão assim. Mas e uma mãe, e um tal. Então a gente não pode diminuir, mas a gente tem que questionar, e por isso que a gente entendeu. Não, vamos levar isso. Uma vez até aqui, as outras que eu estou passando, está sendo discutidas e aprofundada a questão de ser evitável ou não no comitê materno-infantil. E bem discutido, e bem aprofundado. Esse caso, infelizmente, não vai para o comitê, porque a criança tem mais de um. Não vai para o comitê, mas a vigilância epidemiológica precisa fazer um estudo do que aconteceu. Desculpa. Exatamente. Não, mas é isso. Só pontuando para o pessoal saber o debate, né, Roberto? Então é mais ou menos isso. Eu sei que eu não posso dar tantas informações sobre prontuário da criança ou algo do tipo, e isso pode parecer um pouco, até que eu estou querendo fugir, mas não é. Mas também não cabe a gente isso. Eu acho que nem cabe. Eu não posso. Isso tudo vai ter uma investigação, você vai ter um acolhimento de provas e uma perícia em cima de tudo isso. Sim. Vai ter o CNM e as punições. Uma ação civil, com certeza, empresa privada, fundação e os médicos envolvidos. Provavelmente a mãe pode, ela tem o direito de processar. Isso vai caminhar para, se tiver que ser, vai caminhar para isso. O meu questionamento é assim, a gente não pode interferir na conduta do médico, mas a fundação tem o dever de interferir na qualidade do profissional que ela coloca lá dentro. Porque hoje, para você ter um cargo público, para você ser um funcionário público, você presta um concurso. E qual é o requisito para que essas empresas terceirizadas? É só concordar com o salário que eles pagam até eu passar na residência? Isso aí é o tipo do profissional que está vindo? Um profissional que vira 24, 48 horas, sendo que ele pode fazer no máximo 60 horas
cabeça também é um profissional com o CRM dele lá, que pode ter, tem toda a infraestrutura que a fundação oferece, e é só ele passar uma prescrição lá e pedir um exame, e ele opta por colocar o CRM dele em risco. Porque é claro que nenhum médico sai de casa e fala assim, ó, hoje eu vou decidir que eu vou matar uma criança dentro do pronto-socorro. Exatamente. Isso não acontece, né? Então, assim, quando vem a minha, assim, eu quero uma punição que o médico seja preso, para que isso não vai acontecer. Porque ele não saiu da casa dele, é nítido, ele não saiu da casa dele com esse... A intenção, né? Que é o que faria. Esse intuito. Só que, assim, a qualidade... Doutora, a gente vem enfrentando um problema muito grave, que é a falta de pediatras no mercado. Sim. Então, do mesmo momento que a gente vive... Mas isso, assim, é há anos, né? Mas se afunilou muito, e aí a gente vem tendo um problema muito grave, que é, por exemplo, acho que é o exemplo mais interessante dos últimos tempos agora. O Dr. Jair, que é o pneumologista, ele fez o doutorado ali na Unesp, né? E ele é professor lá também, além de ser coordenador aqui da Medicina em Rio Claro. Ele estava nos falando que das 6 vagas de pediatria da Unesp do Botucatu, só 2 foram ocupadas. 6 vagas sobraram. Aí entra uma nova discussão que há muitos médicos formando. Você teve um crescimento muito grande a partir do Mais Médicos, de formação de médicos. Está tendo muito médico. E esses médicos não estão se tornando pediatras. Muito é óbvio, né? Pediatra você tem a mãe, o pai, a avó, a tia, o tio e toda a população em cima. E aí, o que está acontecendo com o pediatra? Ele está se tornando uma mosquinha branca, a gente fala. Ele está virando um item de luxo para os planos de saúde. A gente sabe, só para a doutora ter uma noção de quanto a gente paga. O plantão é padronizado, é o mesmo valor, né? O plantão custa R$ 1.650 bruto, por 12 horas. A Unimed está pagando R$ 2.400, mais R$ 100 por ficha de atendimento privado. Isso significa que se ele atender de maneira privada, assim, as pessoas que vão lá e não tem plano de saúde, né? E todo plantão tem 2, 3, 4. Ele chega a faturar em média 3 mil pelas mesmas 12 horas, é o dobro do que a gente paga. Então, assim, e aí o que acontece? Os melhores profissionais acabam, é uma lógica de mercado, acabam indo para os planos de saúde, né? Principalmente a Unimed aqui em Rio Claro. Com a quantidade muito escassa de pediatras, a gente hoje a gente possui médicos atendendo pediatria, mas não necessariamente pediatras. Porque se eu for dizer só pediatra vai atender criança, eu não tenho médico. E aí as UPAs, no credenciamento da UPA, está escrito que a UPA precisa ter 3 médicos clínicos e um pediatra, ou médico atendendo pediatria. Isso, exatamente, exclusivo, entendeu? Não necessariamente ele deva ser pediatra. E mesmo esse médico, para atender pediatria, está muito raro, porque eles não querem mais. E a partir do morte da criança, e assim, eles são todos colegas, eles viram que o colega dele está sofrendo, inclusive de maneira pessoal, inclusive com depressão, e vivendo uma situação muito específica na casa dele, na vida dele. Todos eles entraram em desespero, muitos desistiram dos plantões. Você tem uma dificuldade aí para encontrar a médicos. E aí uma dificuldade maior ainda, que a gente quer aumentar, a gente quer trazer mais médicos. Então, por exemplo, hoje a gente está vivendo 2 pediatras no período diurno e um pediatra no período noturno. Por exemplo, esse médico específico estava sozinho no dia da fatalidade da criança. Nós estamos colocando o segundo médico no período noturno, então está ficando 2 e 2. Nós temos uma dificuldade de encontrar esse segundo e tudo mais, mas a gente está se esforçando. E a gente, no Cervezão, porque a demanda, o que acontece nesses períodos, a 29 está batendo 120 atendimentos pediátricos em 12 horas, 100 por aí, o Cervezão está batendo 180, 200. Então a gente colocou um terceiro médico pediatra, trabalhando das 10 às 10, não das 7 às 7, para ele entrar no período noturno e prejudicar menos a troca de plantão. A gente chama esse médico de Cinderela. A gente está colocando esse médico para potencializar o atendimento do Cervezão, porque não está dando conta. E aí está batendo, enquanto o adulto está dando 40 minutos, 50 minutos de espera, real isso, 50 minutos de espera no adulto. Você tem 3 horas, 4 horas de criança. Então, está tendo essa dificuldade.
Sr. Milton, fica à vontade. É o seguinte, o que me deixa assim, é o comprometimento com essa terceirização. Tá? Porque é o seguinte, porque eu pago em dia, a secretaria paga em dia, Tá, vai então aí e tal, e traz esses métodos para fazer o programa. Qual é o comprometimento dessa terceirização e uma responsabilidade com o ser humano do município? Tá? Concordo que é que... Mas a gente vem tendo um problema, senhor. A gente fez um concurso público agora. Sabe quantos pediatras prestaram concurso? 4, 2 passaram. A gente chamou os 2 no concurso. Os 2 não vieram. Nós estamos vivendo essa dificuldade. Um dos grandes problemas é o que a gente paga, que não é tão ruim. O problema é que descontado em 27,5% do imposto de renda, esse médico ele calcula tudo. Hoje, você tem uma pejotarização da medicina. O que é isso? O médico tem a PJ dele, onde ele vai pagar 11% de imposto para emitir uma nota. Então ele prefere ser PJ e emitir as notas dele a 11% do que pagar 27,5% de imposto de renda. E aí você tem um problema que os médicos não estão prestando mais concurso. A gente não consegue, a gente melhorou o concurso de especialista, a gente refez a carreira do especialista da fundação com o intuito de concursar médicos especialistas. Então nós diminuímos eles de 20 horas para 10 horas, demos uma melhorada no salário, no valor hora, né? Então assim, ficou mais atrativo, várias das especialidades não veio ninguém. E assim, é um valor, melhorou bastante, sabe? E por que das 20 horas para as 10? O maior problema do nosso médico era, ele não aguenta ficar 20 horas dentro da unidade. É muito difícil, porque tem vários empregos. Então 10 horas a gente acha que se ele entrar cedo, ele sai no fim do dia e ele faz num dia só. Isso eles se organizam para fazer. Então a gente está chamando eles agora, estamos reestruturando as especialidades, mas está sendo difícil. Até PJ é difícil encontrar especialista de várias áreas. Por exemplo, neuropediatra. Neuropediatra é assim, a gente fez um levantamento há um tempo atrás, existem 800 e quase 1.000, perto de 1.000 neuropediatras no Brasil inteiro. São 5.500 municípios, isso é quase que... Né? E a promotora vem nos cobrando sobre a questão do neuropediatra. Por que vocês não têm? Eu falei, porque não tem disponível. E nos falta, é um dos médicos, uma das especialidades que nos faltam bastante. Infelizmente, é uma fatalidade, um alerta. É o ponto que eu quero trazer, doutora. Infelizmente, acho que a gente... É uma vida, mas que sirva de lição. Porque também é o seu CRM, é o seu compromisso. Porque talvez, se você tivesse um único exame no dia que ela entrou lá, poderia ter evitado tudo isso. É E claro outra, que a gente não mexe nos planejamentos foi o que a gente falou, doutora. Mas pelo menos ele teria se respaldado de alguma forma. O que não... E foi o que a gente falou. Existe um pediatra dentro da Santa Casa disponível para atender todos os atendimentos, é presencial, não é à distância. Tá, ele fica no Nossa Senhora de Lourdes. Isso não existia, isso é de um ano para cá que está acontecendo. Então, assim, qualquer caso mais cabeludo, o médico pode transferir, ele é recebido na Santa Casa. Dentro de coisa de 40 minutos a gente faz uma transferência. Esse é o ponto que eu quero pegar, porque eu acho que a gente cometeu um erro, que nós não encaminhamos para vocês o ofício que nós encaminhamos para a Fundação. Estou certo, Zé Pedro? Mas se vocês quiserem, mas eu vou estar aqui na próxima também, e aí você encaminha o nosso ofício, a nossa resposta. Porque o que acontece? Eu acho que a fala do Murilo é perfeita. O médico tem de responder pelo ato dele no momento. A Fundação, como a senhora colocou, nenhum médico sai de casa falando que vai matar uma pessoa hoje. Assim como a Fundação também não trabalha de hoje eu quero que aconteça alguma coisa, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Essa é a grande questão. Nós temos algumas coisas que a gente sabe da rotina que acontece, como por exemplo, médicos que vão pela empresa fazer os plantões e chegam na sexta-feira às 7 horas e saem na segunda-feira às 7 da manhã.
Então, a gente tem hoje uma proibição pelo próprio consórcio. Só amarrar para você, daí você traz, tá? E a grande questão que eu acho que a gente tem que fazer é o seguinte: que medidas estão sendo tomadas ou que medidas serão tomadas para que as medidas que existam sejam cumpridas. Aí é o que a gente pega quando a gente foi atrás do CRM, para a gente ter ciência do contexto da visita deles ano passado, que é o que a gente colocou no ofício, né? Onde o próprio CRM levanta que há uma falta de qualificação mínima dos profissionais médicos para trabalhar em unidade de pronto atendimento. Nós estamos colocando. Os questionamentos que eu sei que vocês trouxeram uma resposta, nós não lemos ainda. Na verdade, eles fizeram uma nova avaliação. Tá. Eles vieram nas unidades agora mais recentes, fizeram uma nova avaliação. A única dificuldade que a gente recebeu uma orientação do jurídico, tá, de que essa avaliação não deveria ser pública. Tá. E aí ficamos nessa coisa, a gente encaminhava ela em anexo ou não encaminhava ela em anexo. Tá. O jurídico pediu para não encaminhá-la em anexo. Eu posso solicitar para o CRM qualquer coisa, se vocês não quiserem eles se me mandam. Se puder, é melhor, para nós é melhor. Se não, a gente disponibiliza, mas para a leitura. Não, foi nós orientado. não, tanto que assim, disponibiliza para leitura, mas não para... Eu a princípio, a gente considera não mandei para os interno. conselheiros algo assim, porque eu não queria que isso daqui servisse de palha para incêndio. Isso daqui tem que ser discutido de uma forma madura, como a gente está fazendo aqui, questionando e trazendo, e esse é o espaço para esse debate. Sim. Porque isso daqui, na mão de gente que está querendo utilizar nesse ano as coisas, acontece o que aconteceu com a gente. É só vocês olharem para o lado e ver as nossas cadeiras como estão por conta de infelicidade em algumas condutas. Geral. Tá? Posso me pôr nessa também, sem problema. Tá? A gente tem que tomar cuidado com esse risco de politização das coisas. E discutir, sim. Por isso que eu estava pondo. Há uma preocupação. A partir do momento que... Vamos esquecer que se aconteceu ou não aconteceu. Uma questão hipotética. Eu estive com o meu pai 4 dias, usei isso de exemplo para vocês, 4 dias em julho do ano passado na UPA. Dormi, acordei, tomei café da manhã e vi o trabalho da turma. E vi todo mundo que entrava e saía, e vi tal. Demorou 3 dias para alguém falar assim, é o presidente do conselho. Até então ninguém nem imaginava que estava rolando. Na verdade, a única pessoa que sabia foi a doutora Denise, que estava lá e conversava, perguntava do meu pai, beleza. Mas do mais, não. Todo servidor, na boa, e em momento algum eu falei, eu sou presidente do conselho. Meu pai no quarto coletivo com todo mundo, e a mesma coisa, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vi que todo ser que você olhava e falava assim, não, esse precisa estar aqui. Os outros 90% que você olhava e falava, esse tomou 2 a mais, esse está aqui para enrolar, mas todos passavam pela jossa do raio-x. Todos passavam pelo raio-x. Todos iam colher alguma coisa. Todos, eu via. Meu irmão teve essa sorte. Eu fiquei do lado. Todos passavam. E a grande questão é assim, um raio-x teria visto essa pneumonia da menina. Na fase que ela foi no primeiro atendimento. Já. No segundo, então nem se fala, porque no segundo ela já foi com sepsis. Pelo quadro que a mãe relata. Nós não somos médicos para debater, mas não cabe o caso. O fato é que... E você traz a informação da questão do pediatra Nossa Senhora de Lourdes. Temos. Existe um protocolo sobre isso? Se existe, essas pessoas estão sendo treinadas? Se não existe, quando é que nós vamos implantar e todos vão saber o fluxo, o mínimo de atendimento, o fluxo de atendimentos e encaminhamentos, para que a gente não tenha que discutir isso aqui de novo? O que a gente não quer é debater esse assunto de novo. Sim, com certeza. Essa é a questão. O que nós vamos fazer para que essa infelicidade que nós tivemos traga frutos, né? Assim como hoje a gente usa o nome de uma mulher que sofreu tanto, Maria da Penha, para poder falar de conquistas de mulheres, para que a gente possa lembrar da jovem como um ponto de mudança dentro de alguns comportamentos do nosso urgência e emergência, que está num momento difícil. Não só por conta de profissional, por tudo, mas por conta disso aqui, que depois eu dou esses dados, que isso daqui, nós temos que ter isso claro, está tendo uma média
de 2.200 atendimentos por semana nas UPAs de Rio Claro. É isso. Faz o cálculo por hora. Então, assim, não justifica, não nada, tá? É só pra gente saber que, às vezes, aquela foto do vereador que tá passeando lá e mostrando o cara sentado na sarjeta, a gente pode discutir por que não alugaram cadeira pra todo mundo estar na cadeira. Mas não dá pra gente resolver isso da noite pro dia. Mas acho que, como é que a gente vai, esses apontamentos? Não, o protocolo veio junto aqui, então há protocolo. Antes do seu, eu queria perguntar uma outra coisinha também, Claro. senão vai embolar tudo. Existe algum tipo de imposição por parte da fundação quanto ao profissional médico de restrição de algum tipo de exame? Tipo assim, ó, você não vai poder ficar pedindo muito exame de sangue, muito raio-x. Existe isso? Não há uma restrição. Não. Há sim. Até porque a conduta do médico ela é soberana. Ele Você já sempre... tinha dito isso, mas eu não sei até que ponto. Porque Não, é o soberano. empregador é a fundação. Não, ele é soberano. Qualquer exame que ele quiser, ele tem direito de Ele pedir. tem acesso a isso. Tem acesso a Ele isso. tinha acesso ao raio-x, Tem, tinha acesso ao tem. hemograma. Doutora, A na tomografia, Isso tem. poderia chegar na mão dele, assim, Tem. de imediato. se Na ele tivesse UPA, pedido. então, nem se fala. Pode ter, Tem. não é restrição, mas é dentro dos protocolos de encaminhamento algumas coisas para o SF, o médico da USF. Olha, O isso médico de aqui urgência não tem. não é você quem pede, encaminha para o especialista pedir, mas Isso. o cara da urgência não. Ele é prioridade. Vaga zero para criança, Tá. é esse tipo de Se, coisa. tipo, essa internação, se tivesse pedido no primeiro dia, encaminhado para esse médico, é o SAMU que vai buscar, né? Depende. A gente transporta muito com ambulância branca também. Pelo E às vezes o linha paciente vai saúde. com o próprio veículo. Essa é a questão do Não, protocolo. internado não é. Eu não sei que faz. isso existe. Não. Essa é a questão. Olha, eu vou contar uma experiência aqui para a gente ver um outro lado. Né? Primeiro, eu tenho uma ação dessa em Limeira e a fundação foi condenada, a Santa Casa foi condenada, 400 mil e um salário mínimo até a criança completar 24 anos. Então, esse é um ponto como advogado. Agora, vamos um outro ponto como esposa de médico. Meu marido trabalhava numa cidade aqui da Redondeza. Logo que faleceram aquelas 3 crianças aqui em Rio Claro. Eu me lembro. E ele estava de plantão, não é pediatra, e uma criança estava jogando com o irmãozinho e caiu, parou. Foi para o pronto atendimento lá, ele reanimou a criança ótima. Tá, mas eu preciso da avaliação do pediatra para mim, claro. Né? Vamos colocar essa criança numa ambulância com um médico, porque ela acabou de parar na frente da mãe, eu acabei de reanimar, embora a criança esteja ótima, ela está ótima, mas eu não sei se no trajeto para cá ela pode parar de novo ou não pode parar. E a orientação do SAMU aqui foi, não, você pega uma ambulância, nós vamos te encaminhar a ambulância branca que você tem aí, você traz a criança para cá. Como assim? Se a criança parar no caminho, eu não tenho médico, eu não tenho ambulância, eu não tenho estudador, eu não tenho nada para trazer essa criança para cá. Então, eu deixo você, o seu plantão aí, venha trazer. Como que eu vou deixar o plantão se eu sou o único médico na cidade agora? E detalhe, essa ambulância ela estava o tempo todo parada lá, porque a unidade tinha uma ambulância com o médico parado lá dentro. E não foi autorizado trazer essa criança para cá. Pelo médico. Pelo médico Do SAMU. A conduta é do médico do SAMU. É. Ele é o soberano em todas e qualquer transferência. no Daí município. eu mandei para o Ministério Público, lógico, a criança não morreu, não teve. Esse médico teve porque sorte. A criança não morreu. Esse médico teve sorte. Não, a criança ficou ótima depois, mas a criança não morreu. Aí, falando com um outro médico, olha, o cara era titular da Unicamp, ele veio para cá para cumprir um plantão de um amigo. Ó, teve um acidente no Inocop, a população ficou desesperada, porque era criança, socorreram as crianças, chegou no pronto-socorro, o médico na 29, o médico precisava de um ultrassom,
respaldo, mas o médico coloca o RFR O médico em risco, colocou, inclusive Isso, o só que regulador. ele tem- Hoje a gente tem um segundo caminho de regulação, que é uma regulação interna, que é o NIRM. O NIRM é a nossa própria estrutura de regulação que serve internamente, então tem um chefe do NIRM, que é um médico e tal, que serve para fazer essa regulação interna. Ele é o começo do que vai ser necessário para o nosso próprio hospital, porque o SAMU não vai regular para o hospital, quem vai regular das UPAs para o NIRM vai ser o médico responsável pelo NIRM, entendeu? Que é o chefe da urgência, que é o Dr. Borotti. Ele é o cara que faz esse caminho. Eu não vou confundir as palavras. Teve um momento aqui, na outra reunião que nós tivemos, em cima da terceirização do serviço de laboratório, tá? Prestação de serviço dos laboratórios. E aí a gente depara com uma situação dessa, né? Da decorrência de não se fazer o exame, não se solicitar. E o doutor Marco é mesmo por isso. Esses exames eram feitos. Mas na UPA, seu Milton, da urgência e emergência é o laboratório municipal quem faz o SUS, tá? Não é a terceirização. Você vê bem. Isso impactou. Não, porque tem a ver com a solicitação do médico. O laboratório nunca vai fazer nenhum exame que o médico não solicitou. Entendeu? O médico tem que solicitar. Não, só o médico. Não, é a conduta dele. Ele tem o direito e o dever de E ele tomar tem a que conduta. responder pela conduta dele. Isso. Ele tem que responder. Esse é o problema. O problema é Não que ele teve leva nenhum todo delay em mundo relação junto. a isso. O problema é que ele leva todo mundo junto. Por isso a necessidade da fundação avaliar. Por isso que nós precisamos ter o protocolo claro, definido e apresentado. Porque assim, você Não. tem sua conduta, mas para trabalhar aqui existe um plano. Você precisa trabalhar nessa linha. Não, Senão eles você... têm bastante conhecimento do protocolo vigente. Tá em anexo aqui, pode ser encaminhado para vocês. Eles têm bastante... Difícil alegar ignorância. Tá. Mas a partir de tudo isso, inclusive do questionamento do CRM, está sendo pensado, está sendo organizado um curso específico para eles e tal. Tem um problema específico com a mão de obra médica, que é como parar o médico, sentar ele num lugar e fazer ele estudar no mesmo horário do que seus colegas. Isso é uma sala de aula e tal. A gente pensou no Claretiano, uma parceria, a gente percebeu que isso não ia render. A gente está pensando uma nesse... TLS, uma CLS. Não, nós estamos pensando em videoaulas específicas, cada módulo. São cursos caros, eu acho que qualquer profissional, Ah. principalmente que está entrando no mercado. Posso ser muito honesto? Na época que o Vladimir trabalhava aqui em Clarentia, a sala do César. Então mudou muito. Não é a sala em si, porque em geral os profissionais têm vários empregos, né? Complicado, doutora. Você tem que parar no horário comercial para... Não é em defesa das questões da É fundação, não. difícil, é difícil. É acompanhando um pouquinho de perto. E o curso em específico que o conselho quer que eles façam é um curso bastante extenso, com muitos módulos, e que a gente vem quebrando a cabeça de como estruturar para eles. A ideia, que está sendo pensado, Se fosse é numa plataforma online. É. Então, em parceria provavelmente com o Claretiano mesmo, está sendo desenhado, mas a ideia é que seja feito Se com... fosse um curso relacionado a alguma coisa Que ele seja estética obrigado a da entrar. medicina, todo mundo ia querer fazer. A verdade é que eu ouvi o paciente. Eu ouvi. Né? A clínica médica, Ser clínica. sensível àquilo, porque a clínica médica, ele acabou de se formar, ele tem ela. O protocolo de pedir um exame Sabe. básico, ele tem, não precisa demandar um curso tão especializado assim, é básico. A clínica tem que ser soberana. Sensibilidade, Concordo. você vê e aquela conduta Sim. e a criança. Porque, na verdade, eu vou dar um exemplo. Eu fui com meu sobrinho na Santa Casa, lá, no plano de saúde. Tinha 9 crianças. As crianças estavam acabadas, todas deitadas, acabadas, todos com soro. E ele pulando o tempo todo. Ele ficou internado e os outros tiveram alta. Né? Mas como? Fez um exame. Né? Porque a clínica, você olhando para ele, pô, manda esse menino embora para casa. Não, fez
Isso é importante, mas eu acho, né, como a gente é agente do SUS, é o controle social. Então, o que eu acho urgente, a gente tem que fazer o conselho gestor da UPA. É uma coisa interessante. É uma tentativa. Não é uma tentativa, é uma coisa assim, evidente. Não, nós precisamos Não, uma tentativa de melhorar. Uma tentativa da gente. A gente tentou fazer na UPA, não fomos atrás, isso é verdade. É isso. É Mas porque fomos em os unidades conselhos gestores são mais comuns em unidades de atenção básica, né? Que a comunidade se envolve mais. Mas nada impediria. Eu até acho que é uma questão que, em geral, o usuário de UPA, 90% é ficha azul. São usuários que vão lá com dor de cabeça, infecção de ouvido, garganta, coisas muito básicas que, na teoria, não são funções da UPA. A unidade de urgência e emergência. Ela tem função de urgência e emergência. Uma dor de cabeça não é uma urgência e emergência. Só que as pessoas querem atestado médico. Então, assim, há um tempo atrás, vou contar essa história, é que hoje em dia não tem mais como pedir para você fora do coisa, né? Mas eu vou contar, essa médica não está mais com a gente. Uma médica específica, irritada com a quantidade de pessoas que tinham lá na frente, saiu lá na porta, sem ordem de gestão, ela saiu por ela mesma. Saiu lá na porta, sentou numa cadeira e falou: quem só quer atestado médico e não quer atendimento, fica aqui na fila. Faz a fila. Mais da metade dos pacientes foram todos embora. Ela liberou, ela atendeu 100 pessoas, que demoraria um dia para atender, ela atendeu em meia hora. Ela pegou, levantou e foi dormir. Ela foi repreendida na época por essa ação, que a equipe da gestão, inclusive ela acabou se exonerando, ela não é mais médica nossa de carreira, ela era de carreira, tá? Ela não era médica da empresa. Ela acabou se exonerando posteriormente. Mas ela cometeu essa situação. Imagina o nível de estresse, né? Entendeu? Uma doidice dessa. Então é um grave problema a questão do atestado médico. Só que a gente sabe também que isso já foi nos falado, tá? Bloqueio o atestado médico. Porque os planos de saúde bloquearam os atestados médicos das suas urgências. Aqui não usou. O atestado médico não sai no São Rafael nem no Remédio. Ou no Então só sai do período que esteve aqui. Não sai mais o atestado médico. Nem período. Nem se Só chegou período. aqui 7 horas e foi embora 8h15. Só período. É isso Não aí. tem mais 5 dias em casa. Isso não existe mais. Não. Só que a gente fica pensando assim, ó, é um desrespeito com o trabalhador que está doente de verdade. Porque os que não estão doentes de verdade, estão abusando do sistema, não podem estragar o sistema para o trabalhador de verdade que precisa do atestado. E o cara do plano de saúde, ele tem condição de pedir para o médico, a gente tem plano de saúde, eu não tenho mais, né? Eu estou no SUS, mas a gente sempre teve médico de família. Você ligava para alguém, para um médico, me faz o atestado, você resolvia isso, né? Olha, meu filho está doente, minha mãe ligava para o médico meu de criança, meu filho está doente, faz o atestado, não precisava levar né? Era assim, você resolvia. Ainda é assim. Ainda é assim, para quem tem, quem conhece as pessoas. Para o povo, para o trabalhador, ele precisa de algum lugar que tenha atestado. E a atenção básica atende por agendamento. Ela até tem um acolhimento no período da manhã, há uma grande chance, se você for na sua UBS ou na sua USF, que você vai conseguir o atendimento no mesmo dia, chegando lá no período da manhã. Todas elas têm vaga para isso e tudo mais. Se você tiver um problema sério, você vai ser atendido. Você vai ser atendido. As mulheres, E eles as vão te arrumar coordenadoras vão te atestado encaixar. médico. Se for Vão. sério, se elas verem que elas dão um jeito. Dão. A maioria dos médicos também são, eu atendo. Sim, acontece. Mas aí a gente se esbarra nisso, né? Como me ocorreu um negócio agora, pode parecer uma besteira, uma idiotice, vamos dizer assim, mas você acabou de falar que 80, 90% são pessoas que deveriam ir, É ficha azul. né? São não urgentes, não graves e tal. Não poderia, são duas UPAs só, né? Não poderia ter tipo um assistente social, alguém lá, o médico chega e fala, essa aqui é o X, passa para a assistente social e faz a pessoa sair da sala e aí chegar lá e falar ao companheiro, é o seguinte, foi exatamente o o que você senhor, a fez. senhora sabia, o senhor poderia e deveria ter ido na unidade de saúde, sim. Então assina aqui para mim que você foi informado disso. Pode não mudar nada, mas pode chegar com a pessoa e falar, puta, aquele dia, o zero lá para falar, A sabe? gente, uma época, tentou fazer o seguinte, que é assim, é a conduta do médico, só exclusivo do médico,
liberar um paciente. Então, por que a gente pensou nisso? Na época o pensamento foi, vamos pedir para a assistente social da parte, a enfermeira faz a classificação de risco, quem faz a classificação de risco é a enfermeira. Hoje em dia é a enfermeira mesmo, não é nem técnico. A enfermeira faz a classificação de risco. Código azul. A assistente social chegaria e falaria, vamos ali para o UBS, eu tenho um médico atendendo ali, o UBS é do lado. Durante o dia, porque o problema é durante o dia. Já ia diminuir, né? Já ia resolver. O problema é que eu não posso retirar o paciente, é ilegal isso. Eu tirar o paciente da onde ele foi ser atendido para ser atendido em outro lugar por uma decisão não médica. O que nós estamos fazendo hoje em dia? A pessoa chega, ela passa na enfermagem, na triagem, a enfermeira oferece, não é obrigado. Olha, eu tenho um médico atendendo, você tem sintomas clássicos de dengue. Eu tenho um protocolo aqui na minha mão, o senhor tem sintomas clássicos de dengue. Eu tenho um médico atendendo dengue aqui na UBS. Nós estamos com um médico nas duas UBS. O senhor gostaria de ir para lá? Eu não gostaria. Então, tudo bem, então o senhor fica aqui. Não é com... Ninguém está mandando ele ir, porque a gente não pode mandar ele ir. Mas o senhor quer ir? O atendimento lá vai ser bem mais rápido. Eu quero ir. Então, o senhor pode... A senha está aqui na sua mão, o senhor vai. Nós estamos fazendo isso, porque a gente não tem mais sala para pôr médico. Nós estamos com 5 clínicos no Cervezão, na porta, mais agora 3 pediatras, todos trabalhando no mesmo horário. Nós temos isso de consultório. Nós não temos consultório para os estudantes, está uma dificuldade lá, a Coletiva está até brigando. São 8. Aí, nós temos mais 2 no fundo. 10. Hoje, o Cervezão está com 10 e a 29 está com 9 médicos. Tem um pediatra a menos. Não, está com 8. Tem um no fundo a menos, porque o fundo do Cervezão é maior, e tem um pediatra a menos da 29, porque o atendimento está sendo menor. Então tem 10 e 8, são 18 médicos atendendo diurna, e aí a noite é menor. A noite são 4 e 1, e um pediatra, 6, e 3 e 2. Porque a quantidade de pacientes é bem menor também. Muito menor, a noite cai super, né? Então acaba... Pessoal, não, foi ótimo, né? Esclareceu até assuntos conexos. É um assunto que não vai se esgotar, mas o principal, como o Robertinho até comentou aqui comigo, o principal você trouxe para a gente. A Fundação, neste caso específico, assim como em todos os outros, como agora está, disponibilizou todos os recursos que poderiam ser utilizados. A escolha na conduta dá liberdade para o médico tomar. A partir desse momento a gente tem que entender e desejar que a justiça consiga fazer os seus caminhos civil, que internamente um conselho de ética médica faça o seu caminho nas avaliações, que o médico que não teve a intenção, mas pode ter feito erro, consiga se reestruturar mentalmente e voltar melhor para a sua profissão, e a gente continuar orientando a população como a gente veio buscar as informações para isso. Vou encaminhar para o pessoal depois a sua resposta, para todo mundo ler. Se algum conselheiro ainda tiver algum questionamento relacionado a partir disso, a gente faz um novo convite na próxima reunião. Tudo bem, pessoal? Para a gente dar andamento? Obrigado, Murilo. Obrigado. Pessoal, item 2.2, encaminhamento sobre a 4ª Conferência Nacional em Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde. Nós já falamos na última reunião sobre isso, tínhamos tirado a data do dia 1º de maio para fazer, só que felizmente a estadual ampliou esse prazo, então nós podemos fazer essa conferência até o dia 20 de junho, tá bem? Eu estive com a Marta hoje de manhã, pedindo uma ajuda dela e do setor dela, ela estendeu a mão. Então nós vamos organizar uma reunião, vamos ver um horário que dê para mais conselheiros participarem, com pessoas do setor do SEST, né, que é o setor da Marta, que queiram se envolver, e com conselheiros, não precisam ser todos, 2, 3, para a gente parar, definir a data, como já tinha sido autorizado anteriormente, tá? Vamos definir a data, vai ser uma data em junho, vamos usar o prazo que a gente puder, tá? Porque a gente está com menos pessoas conselheiras atuando, né? Depois de um mês a gente está tendo agora a volta do bispo, que é uma pessoa que sempre foi muito atuante, mas por questões de trato da saúde teve de se ausentar.
Nós temos outras pessoas que são bem atuantes hoje, não puderam estar, e temos aqueles que optaram recentemente por acabar se afastando, seja por qual motivo pessoal que seja. Tá? Mas nós precisamos continuar com o nosso compromisso com o sistema, porque o usuário precisa da gente, né, Robertinho? E o sistema precisa da gente também para poder funcionar legal, né? Que é a fiscalização, é esse nosso embate que faz o sistema melhorar. Então nós vamos fazer essa conferência, ela vai ser nos moldes de uma plenária. A ideia é aproximar as instituições de ensino para a gente discutir questões que envolvem aí a educação e saúde, né, a gestão do trabalho nessa ótica da educação e saúde. É algo que vem surgindo, vem se cobrando, e particularmente eu vou compartilhar com o Robertinho essa percepção. O setor que trata disso foi de uma maneira lenta, mas ele foi melhorado. Digo lento porque foi tanto quanto moroso, mas hoje é um setor que a gente brincava, né? O exército de um homem só, era a Marta. O Iago fazendo serviço para a fundação inteira e a Marta. Hoje a gente felizmente tem lá outras pessoas envolvidas, servidores, tem pessoas de cargo comissionado com competência, servidora ou não, né, em cargo de comissionado, mas eu acho que acompanhando é um setor que eu posso falar que todos que lá estão trabalhando. Por críticas que possam haver a cargos, o quanto for, eu digo que hoje tem pessoas trabalhando, incomodadas quando aparentemente não tem trabalho, vamos assim dizer, cobrando e pedindo e buscando. Então é um setor que eu acho que merece mais investimento ainda, mais investimento financeiro para o trabalho que estão promovendo e pessoal para que consigam fazer mais coisas. Então a gente vai conversar com esse pessoal, a gente vai fazer essa plenária, chamar as instituições de ensino, tá? Para fazer algo bem digno. A Marta já trouxe um contato para fazer uma palestra de abertura, muito bom, que ela conheceu lá em Santos. Ela não veio aqui hoje para poder falar para a gente como foi lá em Santos. Não sei se o Murilo foi lá em Santos. Você foi, Murilo? Não foi? A Marta conheceu, e a Marta também está articulando um convite para que nós possamos participar da plenária, da conferência, que serão 2, 3 dias, de Campinas, para a gente aprender um pouco como é que eles vão fazer lá. O presidente do Conselho de Campinas abriu essa porta, a Marta fez o pedido, ela vai colocar os secretários em contato, e aí a gente avalia de que forma a gente pode auxiliar os conselheiros, ou a gente organizar um carro, um veículo, para a gente passar um dia ou uma manhã, uma visita, e acompanhar, né? Eu sou o Milton, eu sei que gosta muito do tema de saúde do trabalhador, um super antenado nisso, e a gente ir até lá, de repente até com o apoio do Sindicato dos Químicos, alguma coisa a gente busca, as parcerias aí, né? Vamos lá, vamos aprender um pouco para a gente fazer a nossa da melhor forma, tá bem? Alguém quer falar sobre esse assunto, alguma coisa? Não? O item 2.3, pessoal, nós temos 2 vagas em aberto na Secretaria Executiva. Nós temos no Conselho várias vagas em aberto, tá bem? Então, se vocês tiverem pessoas dentro das associações, dentro dos segmentos que estão vagos, que mandarem para a gente uma indicação, uma substituição, a gente na hora faz a publicação dessa substituição. Tudo bem? A gente já discutiu isso várias vezes. Tem todos os setores estão faltando com a gente, todos. O usuário, o trabalhador, da própria fundação, o Murilo está sempre com a gente, Marta está sempre com a gente, mas tem o presidente da fundação, a gente vai entender, né, a demanda e a vida quando necessário, mas tem outras pessoas que só vêm se o presidente da fundação vier, e vem num tom de defesa, algo que a gente não encontra no Murilo. Murilo, eu particularmente, não sei se vocês percebem isso, sempre um tom de esclarecimento, por vezes uma meia-culpa em algumas coisas, né? E na medida da necessidade de defesa ele faz. Quando a gente encontra as pessoas, não, não, enxerga, vai, aqui é o momento da gente
A gente não está querendo arrebentar com ninguém. Pelo menos não nessa gestão, a gente tem que ir tomando todo cuidado e arrumando inimizades até por isso, né? Não vamos politizar o negócio, pelo amor de Deus. Mas não vamos mesmo. Então, nós temos duas vagas, uma para segmento de usuário e uma para segmento institucional, que se não tiver ninguém do institucional, pode ser usuário, sem problema. Desde que tenha mais usuários sempre, não tem problema. Para participar das reuniões da Secretaria Executiva. Então, não sei se alguém aqui tem interesse em estar se envolvendo. Robertinho. A Marta já faz. Marta já faz. Seu Seu Milton é usuário, né, seu Milton? Também? Sindicatos são usuários também. Robertinho também é usuário, não tem problema nenhum. Não sei se o bispo, doutora, tem uma atenção. Tá, então alguém se opõe a gente fazer a indicação. Então, seja empossado. Depois José Pedro vai fazer os treinos adequados e manter vocês comunicados das próximas datas da Secretaria Executiva, para que vocês possam estar com a gente auxiliando nesse debate e na construção, tá? Todos os conselheiros são convidados sempre a estar presente na Executiva, tá? A diferença é a questão do voto, né? Ser titular dá o direito ao voto, mas o bispo, a doutora, por exemplo, quiser participar, dar opinião, dar tudo, vai ser sempre bem-vindo, como foi o Robertinho, que conduziu praticamente a nossa última reunião aqui com a proposta. Tá bem? Informes gerais, vocês têm alguma coisa para trazer para a gente? Eu vou falar do que eu fiquei sabendo. Pode Que tocar. amanhã tem inauguração da lavanderia e o negócio. Ouvi dizer também, Robertinho. Não veio hoje aqui. Ouvi dizer também, parece que é verdade, Robertinho. Mas não ficamos sério, sabendo. Vai Não. no O jornal. Robertinho fica muito triste. Não, mas Vai no jornal, não. A responsabilidade Vai no jornal, que é quer dizer, do prefeito, não é nossa. Não. Nossa, Eu não vi você não sabe o problema. Não, você não sabe o problema que deu. O vereador pegou o dinheiro, não foi convidado. Deu um tiro com lado bom hoje. Aqui não veio também. Não. Então eu já faço. Na verdade, a lavanderia, porque eu estava muito problema com o vereador, eu não vou poder nem lembrar. Porque o deputado que trouxe o dinheiro quer vir e nós vamos inaugurar só o. E nem avisaram o deputado que mandou o dinheiro. Não, É que é mandou tudo dinheiro, função não. de lá, não é função nossa. Isso foi retirado da gente em 2021, o direito de convidar as pessoas. Tudo bem, mas vamos pôr gente competente para trabalhar. Pelo amor de Deus, cara. A maioria dessas pessoas são escolhidas, não são carreiras. Aí vai ser o espaço crescer só, que é o lado direito ali da UBS, vai inaugurar um espaço ali, já vai em funcionamento, né? Faz um tempo. Inclusive o médico, o Covid está atendendo lá dentro, o médico está dentro lá. Ele tem pediatras e o pediatra que a gente tem também atendendo, né? É na UBS 29. É que a UBS agora vai ter 3 nomes. Isso, o lado direito já está pronto, que é a parte infantil juvenil. Esse lado já está pronto. E a vacina? Isso. A vacina Aí, já foi, né? A lavanderia é essa aí, nós não inauguramos, é esse espaço aí. Esse espaço nós vamos inaugurar. É que agora ele não é só da vacina, né? Você vê, acho que você não foi. Já fui tomar vacina lá. Mas ficou bonito o espaço. E aí a lavanderia vai ser inaugurada junto com a farmácia, só nesse tempo. Entendeu? Aí nós vamos ser convidados. Aí vamos. Mas aí eu já faço um convite oral aqui a todos vocês, eu não peço para alguém. Mas sacanagem. Me informaram errado, hein? A informação foi errada, hein? Não foi só para Ô, você. Martins, você podia ter falado antes, né? Vamos de penetra. Não, tava nos meus assuntos gerais aqui também. Dizer para vocês que eu ouvi dizer. Tava aqui. 2h30 Seu da Robertinho, tarde. tá decidido, nós vamos de penetra. É. Nós vamos de penetra, eu Por vou com o favor, senhor. todos convidados. Tem nada 2h30 da não, tarde. eu vou com o senhor. Eu Ó, vou de penetra. Roberto, Nós vamos Mas da onde que eu vi isso? Lá na 29. Nós vamos de penetra. Se tiver salgadinho, então nós vamos. Quando foste lá à Vila Cristina, agora por causa da DIN, continua o mesmo problema, dá uma parada lá no chão por causa dos ar-condicionados. Dentro ou na porta? Cá fora, onde é que Aquela ela porta que vaza ali. Ainda não chegou. Vaza do a ar-condicionado, vacina da inclusive, Covid. uma parte. Tá em falta? Eu não vi se está em falta nesse momento, mas nós temos bastante problema de vacina de Covid, da gripe. Eu estou tendo muito pedido, por exemplo, assim, dos funcionários públicos do Paço Municipal.
tradicionalmente, em um certo momento da campanha, a gente já vai gastar todo mundo, porque eles são funcionários públicos, emprego público e tal, apesar de eles não estarem nas principais, né? Mas não tem nem para fazer isso. Nós não podemos nem fazer isso. Eu fui pedir, falaram não tem vacina suficiente. Eu vou atualizar vocês. Eles conseguiram certinho as prioritárias. Não tem nem como. Vou atualizar vocês algumas coisas de vacina já também. Eu estive na vigilância epidemiológica hoje. O bispo fez um levantamento aqui. Vamos levar para o Murilo, eu acho que vale a pena. Pedir para manutenção dar uma olhada. O Vila Cristina tem um problema crônico de água parada na porta pela posição, mas tem uma questão lá do fluxo que sai do ar condicionado, inclusive, que vem e fica e vai formando uma poça bem ali na sarjeta. E há sempre a preocupação em relação à dengue nesse momento, né? Então, só chamando a atenção aí que o bispo trouxe essa demanda. O bispo já tá bom, já tá de volta nativo. A delita aí que... Não tem só conselho gestor também. Vou falar que você não pode comer ali. Isso, leva para o conselho gestor também. Beleza. Não vou pegar dengue agora, não. Mais algum assunto geral? Vou trazer para vocês aqui então dois. O Robertinho trouxe era em relação a isso. Obrigado, Murilo, por ter lembrado da gente. Não, eu peço desculpa. Daqui O pra problema frente. é você, eu pra vocês entendo. terem noção do tamanho do problema, chegou nesse nível de que a gente não vai poder inaugurar a lavanderia porque a coisa não foi bem feita. Então, algo que foi tirado aí em 2021, nós tomamos de volta. O problema todo, nós tomamos de volta. Tá. Então, agora a Juliana, minha secretária, é responsável por todas as inaugurações. Então, ela é responsável, ela já montou até um checklist. As próximas, que essa daqui ainda é da prefeitura. Tá. Mas as próximas, que tem algumas pela frente, é só ela que vai cuidar. Tá avisado. Pode colocar 4 salgadinhos a mais, porque eu. Bota Nós lá. vamos de penetra. Vamos lá. Convidando ou não, daqui pra frente nós estamos de penetra. Não é? Acabou. Pessoal, O que a gente mais quer, as pessoas vão, imagina. Tá definido, hein? Tá Nós vamos definido. passar sem querer lá, né? Nós vamos passar sem querer lá. eu fui convidado para participar amanhã uma reunião do COAPS às 9h30 da manhã, tá? No entanto, acabou sendo marcada meio às pressas pelo visto, principalmente porque o Claretiano vai receber a visita do MEC semana que vem, e eu dou aula de quinta e sexta de manhã e não dá para eu remarcar, desmarcar e falhar em cima da hora assim, tá? Então só trazendo para vocês que eles convidaram para participar da reunião do COAPS, tá bem? E eu não me farei presente por conta disso. Depois eu vou conversar com o Robertinho para a gente falar um pouquinho mais a questão do conselho gestor de lá. Como que a gente pode fazer, se não um conselho gestor específico da UPA, por conta de usuário. É difícil você falar usuário. Eu odiaria ser chamado de usuário da UPA. Porque é uma coisa assim. Eu sou da UPA. Não, brincadeira. É porque dizer assim, que a UPA é uma coisa séria, né? Sério, não que os outros não sejam, mas talvez a gente fortaleceu o da 29 com mais pessoas, entendendo tudo que a 29 vai representar agora, e usar o mesmo modelo do Cervezão também. Discutir possibilidade, para a gente ter usuário ativo, participativo. Não sei, mas eu gostei da ideia e vamos ver como é que a gente pode fazer isso, tá bom, Alberto? Estender os conselhos das unidades para as UPAs. Isso. A gente tem ali, a gente está dando nome, é um nome de governo, mas a gente pretende propagar Complexo de Saúde da Zona Sul e Complexo de Saúde da Zona Norte. Isso. Poderia se pensar em isso. Conselho gestor disso. Da UBS, da UBS 29 existem, né? Isso. Talvez que esses conselhos tivessem esse. Do complexo. Porque assim, tem a farmácia, ali, a 29. Farmácia, UBS, farmácia, lavanderia e UPA. E aí, dentro da UBS tem o espaço terceiro e o espaço. E futuramente. A mulher e a criança. E futuramente o da mulher, né? O espaço da mulher ainda. Que é o acordo. Então acho que a gente pode pensar em um modelo assim. Eu estive hoje de manhã lá na vigilância epidemiológica
mas eu estive, na verdade, eu fui conversar com o professor Eduardo Cocobum. A gente tinha algumas coisas para alinhar, eu sabia que ele ia estar lá. Acabou que a gente aproveitou para pôr a conversa em dia. Passei a manhã com ele e a Valesca, a gente trabalhando alguns dados, né? Por isso que eu até trouxe isso daqui para vocês, algumas coisas. Trabalhando algumas coisas, aproveitei e chamei a Fabiola para conversar, tirar dúvida. Pude conversar bastante com ela lá em relação a como é que está a vacina e tal. Nós estamos em baixa com o número de pessoas do público-alvo da gripe, tá? Baixo. Isso é uma preocupação, porque daqui a pouco em algum momento esse calor que a gente está tendo vai parar. E a gente vai desequilibrar a dengue, infelizmente, mas a gente vai começar a falar aqui de síndrome respiratória. E infelizmente, enquanto a gente não tiver o primeiro caos da síndrome respiratória, as pessoas não vão tomar vacina. A gente precisa, então, como conselhos, vamos tentar mobilizar de alguma forma. Não é hora, como o Murilo falou, de fazer, vamos lá no Passo fazer para o servidor, vamos levar uma na Unesp para pegar os alunos, né? Não é o momento, porque não tem a vacina para isso e não é o público-alvo que o Ministério está mandando recurso. Há uma indignação muito grande em relação à sobra de vacina da dengue, não em Rio Claro, mas nos municípios. Eu tinha lido um texto semana passada e a gente acabou conversando num assunto que eu falei, Fabiola, você está falando de algo que eu li. A gente falava muito de fake news, todo mundo aprendeu essa palavra nos últimos anos. A questão é que nós estamos vivendo a fake news, tá? Até então era fake news, agora, o efeito fake news está acontecendo agora. É uma entrevista com o pessoal da Meta, foi algo grande, a preocupação deles em relação, tá? Porque não está mais naquele negócio de disse, não disse, será que não é? Assumiu-se que é uma verdade e está no nível, né? Eu sei que o Robertinho tem um enfrentamento pessoal que ele está buscando em relação às pessoas que estão fazendo mau uso da palavra aqui em Rio Claro em relação à vacina, ou a instituição conselho não pode se envolver. Eu particularmente Américo, e aqueles que se interessarem procuram o Robertinho no particular para poder dar apoio. Então a gente precisa fazer esse enfrentamento. É um enfrentamento que a gente tem que trabalhar a próxima geração. A geração de 40 anos para cima que a gente está, 35 para cima, é uma geração que vai até o fim com essa coisa de fake news. Isso é estudo que estão trazendo. E como é que eu vou fazer que o meu filho não se envolva com isso? É difícil, mas a gente precisa trabalhar de alguma forma. Tem vacinas da primeira infância que não atingem metas, e vem decaindo. Então, assim, a gente até usou um exemplo, né? Eu falei assim, Fabiola, quantas pessoas com pólio você estudou, ou viu na escola ou na sua vida? Ela nunca vi. Falei, pois eu tinha na minha escola. O Eduardo falou assim, na minha casa frequentava a gente com pólio. A gente conseguiu chegar nesse ponto que a geração da Fabiola, 30 anos, do Zé Pedro, do Iago, não sabe o que é pólio. Então um colega que vai ali com ele, com pólio, a gente está correndo um sério risco disso daí fazer parte da rotina dos nossos netos, né? Então a gente tem uma luta grande, independente Você tem a marquinha no braço? Todos nós temos a marquinha. Mas esse povo de 20, 25, 30 anos? Não. O Zé Pedro tem, Zé Pedro? Tomou um tiro? A minha foi de tiro, a sua foi de tiro? Você não é do tempo. Você não é do revólver. Você não é do tempo do revólver, você é novo também. Não, é agressão aos outros. Nós somos do tempo que colocou a escola inteira enfileirada, pá, próximo, pá, próximo, pá, próximo. Seu Milton. Oi. Eu acho que é a gotinha que entrou no lugar, não é? É a
Ah. Ela disse que ela não consegue achar emprego. Você está trabalhando onde? Ah, não achei mais emprego, porque eu não quero tomar nenhuma vacina. Então ela fica fazendo só domiciliar, quando precisa, né? Então é um absurdo um negócio desse. Porque toda empresa pede carteira de vacinação. Eu falo, Deus me livre. Nós Isso que aconteceu com a acho que a gente usou no Afeganistão. É, Ela não aceitou tomar vacina. eu tenho um amigo médico. Nem Não, ela, nem mas os alguns filhos, ninguém. médicos se exoneraram. Mas eles se exoneraram. Se exoneraram, é. Se exoneraram, mas uma delas, inclusive, o discurso que ela chegou no RH foi: meu marido não deixa eu me vacinar, é médico. Então eu vim me exonerar. Um curso de 15 anos. É. Bom, vamos continuar o enfrentamento. Pessoal, atualizando vocês em relação à dengue, tá? A gente aproveitou e pegou os números lá, tá? Então é fresquinho esse daqui, eu não sei... Eu sei que foi passado por Marco Aurélio à tarde, porque daí a gente passou por Marco Aurélio. Nós estamos ainda numa situação de risco com a dengue, tá bem? Não dá para dizer está melhorando, não dá para dizer acalmou, não. Nós estamos em uma situação de risco. A onda de calor que teve semana passada, essa semana, esses dias, vai trazer chuva para os próximos dias. E essa chuva vai jogar para o mês de maio o pico, possivelmente. Assim como foi em 15, 11, 19, tá? 15 foi o pior cenário que nós tivemos em Rio Claro, em número de mortes, casos, em caos, 2015, em números que nós temos. E também foi maio o pico de 2015. Então a gente está possivelmente indo para um pico desse. A situação é que o número de atendimento nas UPAs por suspeita de dengue cresceu nas últimas 3 semanas, tá? Aqui está um comparativo nas últimas 3 semanas. Cresceu. No entanto, o número de classificação de risco C, ou seja, as internações, seja para observação, para posterior internação, reduziu, tá? Reduziu, mas não é uma redução que fala assim, opa, agora tá bom. Não, reduziu, tá bem? Isso significa que talvez esteja circulando o tipo 1, onde a maioria já pegou, ou então é mais leve. Não dá para dizer nada disso, tá? Só dá para dizer, na verdade, que o número de atendimentos continua alto, tá? Nós tivemos uma média de 800 atendimentos por semana na últimas 3 no Cervezão e 1.200 na 29, porque a 29 também referencia de outro canto, tá? Isso. É o pior lugar. Que são os piores lugares. Mapa de calor, não tem isso, né? Ele vai trazer na próxima reunião, vou trazer isso agora. Fica tão vermelho na área de Jardim Novo. Nós já fizemos passamos lá. Não, nós estamos num ponto. Nós tiramos lixo, que mandamos os agentes bater nas casas. Isso daí pode ajudar em maio não ter pico, mas o que está acontecendo agora não vai mudar nada. O agora, essas intervenções não mudam mais. O que a gente precisa é o protocolo vem sendo feito na UPA, né? Eu tenho conversado com o bispo em alguns momentos sobre isso. O bispo é um líder comunitário, e as pessoas o procuram, assim como o Robertinho, um no norte, outro no sul da cidade, de ponta a ponta. E o que acontece o protocolo parece que vem funcionando bem, mas a gente precisa acreditar nele e os trabalhadores atuarem. O que nos chama a atenção e nos assusta na verdade, a quantidade de pessoas e a espera, né? Então, mas a classificação de risco aparentemente vem dando certo. Está sendo feito um acompanhamento qualitativo de uma forma informal, e parece que os usuários não têm reclamado dos atendimentos. A informação não veio da fundação, tá bem? Informação em conversa com o professor Eduardo hoje, tá? Então, para a gente também entender que a fonte...
Aí eu questionei ele, a gente dialogou um pouco sobre isso, tá? Isso pode ter muita relação com o momento em que eu sou atendido. Então, a classificação de risco está me atingindo a hora que eu preciso e eu estou tendo o atendimento que eu preciso. Aí tem aquela turma que, se a médica sair lá fora e falar quem que é o atestado, vem aqui, que eu faço, né? Esses talvez dá uma percepção errada. Bom, mas o fato é que a gente precisa manter a vigilância, a gente precisa continuar tomando cuidado e atento aos sintomas, tá bem? A dengue, infelizmente, não tem muito o que fazer, né? É descanso, líquido, né? E controle dos sintomas. Se alguma coisa estiver fugindo da linha, ir para a UPA imediatamente, para que possa ser medicado. Algumas pessoas questionam, olha, eu fui para a UPA, fui atendido, mas não tomei soro. Nem todo mundo precisa do soro, pessoal. Nem todo mundo. Se vocês acharem que é importante, a gente pode marcar alguma coisa, trazer um médico ou a Suzy para falar do protocolo, né? Quando é que toma o soro, tá? Então existem algumas demandas. Não, mas ela está com dor de cabeça, isso não significa que precisa de soro. Tá? Então na classificação de risco, existem alguns pontos. Então por isso que talvez o Robertinho tomou soro e eu não tomei soro, mas a gente chegou lá junto. Tá? Então é importante que a gente, quanto conselheiro, dentro das nossas limitações, que não somos médicos, não somos técnicos, não somos enfermeiros, nós somos a população e da melhor forma representada, aquele que não sabe por que está sofrendo lá na porta. A gente precisa tentar de alguma forma ajudar a orientar. Tá bem? Depois disso daqui, Zé Pedro, bota no grupo pro pessoal, tá? Tá liberado pro pessoal poder saber também e acompanhar em relação a isso. Tá bom? O Murilo falou do mapa de calor. Na próxima reunião, provavelmente, a gente vai ter aqui, a vigilância epidemiológica me pediu a possibilidade de uma agenda, eu falei que é lógico, só solicitar, tá bem? Eles querem apresentar esse trabalho que vem sendo feito com indicadores, tá? Até de uma certa forma pedindo apoio do Conselho para que esse trabalho seja institucionalizado pela Fundação, né, e que seja incorporado dentro da política de vigilância e saúde do município. Tá? Então a gente vai poder falar mais disso depois. Tudo bem, pessoal? Mais alguém quer trazer algo? Não? Então eu quero agradecer muito vocês que vieram para cá hoje, os conselheiros que faltaram hoje, que vocês têm contato direto, peço que conversem particularmente e diga que o Conselho, a saúde de Rio Claro precisa muito que eles sejam efetivos e combativos da sua função. Obrigado, Zé Pedro e Iago, mais uma vez. E uma boa noite para todo mundo.